Capítulo 12. O depoimento de Alice. "Estou aqui!" gritou Alice, esquecendo completamente na comoção do momento o quanto crescera nos últimos minutos. E ela deu um salto e se levantou com tanta pressa que derrubou a banca do júri com a barra da sua saia, fazendo todos os jurados caírem sobre as cabeças da multidão embaixo. E ali eles ficaram estatelados, lembrando-lhe bastante um globo de peixinhos dourados que tinha derrubado por acaso na semana anterior. "Oh, desculpem-me!" exclamou num tom de grande consternação e começou a pegá-los de novo o mais rápido possível, pois o acidente dos peixinhos dourados continuava a pesar pela sua cabeça. E ela tinha uma vaga ideia de que eles deviam ser pegos imediatamente e colocados de volta à banca do júri, senão morreriam. "O julgamento não pode prosseguir", disse o rei numa voz bem grave, "enquanto todos os jurados não estiverem de volta a seus devidos lugares. Todos", repetiu com grande ênfase, olhando duro para Alice enquanto falava. Alice olhou para a banca do júri e viu que, na sua pressa, tinha posto o lagarto de cabeça para baixo e o pobre coitado abanava o rabo de maneira melancólica, totalmente incapaz de se mover. Ela tornou a retirá-lo da banca para recolocá-lo direito. "Não que isso signifique grande coisa", disse para si mesma. "Acho que ele seria igualmente útil para o julgamento, tanto de um como de outro jeito." Assim que o júri se recuperou um pouco do choque do tombo e as lousas e lápis foram encontrados e devolvidos aos donos, os jurados se puseram a trabalhar diligentemente para escrever uma narrativa do acidente. Todos, exceto o lagarto, que parecia muito derrotado para fazer qualquer outra coisa a não ser ficar sentado de boca aberta, fitando o teto da corte. "O que você sabe sobre esta questão?" disse o rei para Alice. "Nada", disse Alice. "Absolutamente nada?" persistiu o rei. "Absolutamente nada", disse Alice. "Isso é muito importante", disse o rei, virando-se para o júri. Eles estavam começando a escrever a frase nas suas lousas quando o coelho branco interrompeu. "Desimportante é o que Vossa Majestade quer dizer, é claro", disse ele num tom muito respeitoso, mas franzindo as sobrancelhas e fazendo caretas enquanto falava. "Desimportante, claro, é o que eu quis dizer", disse o rei, apressadamente, e continuou para si mesmo em voz baixa. "Importante, desimportante, desimportante, importante", como se estivesse tentando descobrir qual das palavras soava melhor. Alguns dos jurados anotaram importante e outros desimportante. Alice pôde observar esse detalhe, pois estava bem perto e podia ver o que havia nas lousas. "Mas não importa nem um pouco", pensou para si mesma. Nesse momento, o rei, que andara ocupado por algum tempo escrevendo no seu caderno de notas, gritou: "Silêncio!" e leu no seu caderno. Regra 42. Todas as pessoas com mais de 1 quilômetro de altura devem deixar a corte. Todo mundo olhou para Alice. "Eu não tenho 1 quilômetro de altura", disse Alice. "Tem", disse o rei. "Quase 2 quilômetros de altura", acrescentou a rainha. "Bem, não vou sair de jeito nenhum", disse Alice. "Além do mais, essa não é uma regra regular. Você acabou de inventá-la." "É a regra mais antiga no livro", disse o rei. "Então devia ser a número 1, disse Alice. O rei empalideceu e fechou apressadamente o seu caderno de notas. "Considerem o seu veredito", disse para o júri com uma voz baixa e trêmula. "Ainda há mais provas a serem examinadas, Vossa Majestade", disse o coelho branco, levantando-se com grande alvoroço. "Este papel acaba de ser encontrado." "O que contém?" disse a rainha. "Ainda não o abri", disse o coelho branco, "mas parece ser uma carta, escrita pelo prisioneiro a alguém." "Deve ser", disse o rei, "a menos que tivesse sido escrita a ninguém, o que não é muito habitual",
como sabe. A quem é endereçada? Disse um dos jurados. Não é endereçada a ninguém, disse o coelho branco. Para falar a verdade, não há nada escrito no lado de fora. Desdobrou o papel enquanto falava e acrescentou. Não é uma carta, afinal, mas um grupo de versos. A letra é a do prisioneiro? Perguntou outro jurado. Não, não é, disse o coelho branco. E isso é o mais estranho de tudo. O júri parecia perplexo. Ele deve ter imitado a letra de outra pessoa, disse o rei. O júri se iluminou de novo. Se apraz a vossa majestade, disse o valete, eu não escrevi os versos e eles não podem provar que o fiz. Não há nenhuma assinatura no final. Se você não os assinou, disse o rei, isso só piora a situação. Você devia ter alguma maldade em vista, se não teria assinado o seu nome como todo homem honesto. Houve um aplauso geral a essas palavras. Era a primeira declaração inteligente que o rei tinha dito naquele dia. Isso prova a sua culpa, claro, disse a rainha. Portanto, cortem-a. Não prova coisa nenhuma, disse Alice. Ora, vocês nem sabem do que tratam os versos? Leia-os, disse o rei. O coelho branco pôs os óculos. Onde devo começar, Vossa Majestade? Perguntou. Comece pelo começo, disse o rei muito sério, e continuou até chegar ao fim. Então pare. Fez-se um silêncio mortal na corte, enquanto o coelho branco lia em voz alta os seguintes versos. Eu soube que você esteve com ela e que a ela de mim falou. Tem um bom caráter, ouviu-se dela. Não sabe nadar, ajuntou. Ele mandou dizer que não parti. É uma verdade a reter. Mas se ela fosse detalhes pedir, que sucederia a você? Dei um a ela, a ele deram 2, bem mais que 3 você nos deu. Dele você os recebeu depois, mesmo se antes foram meus. Se eu ou ela, nesse caso atroz, estivéssemos implicados, a você fazê-los livres como nós, ele teria confiado. Cheguei a crer que você tinha sido, antes de vê-la com Fanico, mas um obstáculo que for erguido entre ele e nós, e isto. Não, não lhe diga que ela os preferia. Para sempre vamos guardar um segredo que com a maioria não poderemos partilhar. Esta é a prova mais importante que ouvimos até agora, disse o rei esfregando as mãos. Por isso que o júri agora, se algum deles conseguir explicar esses versos, disse Alice. Ela tinha crescido tanto nos últimos minutos que não teve nenhum receio de interrompê-los. Eu lhe darei meio xelim. Acho que não há nenhum átomo de sentido neles. Todos os jurados escreveram nas suas lousas. Ela acha que não há nenhum átomo de sentido neles. Mas nenhum deles tentou explicar os versos. Se não há sentido neles, disse o rei, isso nos poupa um mundo de trabalho, sabem? Pois assim não precisamos tentar encontrar um sentido. Ainda assim, não sei. Continuou desdobrando o papel com os versos sobre o joelho e examinando-os com um dos olhos. Acho que percebo algum sentido neles, afinal. Não sabe nadar, ajuntou. Você não sabe nadar, não é? Perguntou, virando-se para o valete. O valete sacudiu a cabeça tristemente. Tenho lá a cara de saber nadar? Disse. O que certamente não tinha, pois era feito inteiramente de papelão. Tudo bem até agora, disse o rei e continuou a murmurar os versos para si mesmo. É uma verdade a reter. Pelo júri, claro. Mas se ela fosse detalhes pedir, deve ser a rainha. Que sucederia a você? Realmente. Dei um a ela, a ele deram 2. Ora, isso deve ser o que ele fez com as tortas, sabem? Só que continua.
Dele você os recebeu depois, disse Alice. Ora, pois não estão ali, disse o rei triunfantemente, apontando para as tortas sobre a mesa. Nada pode ser mais claro que isso. Ainda, antes de vê-la com fanico. Você nunca teve fanicos, minha querida, não? Disse ele para a rainha. Nunca? Disse a rainha furiosa, atirando um tinteiro no lagarto enquanto falava. O infeliz Bill tinha parado de escrever na sua lousa com um dos dedos, pois via que o dedo não produzia nenhuma marca. Mas então recomeçou a rabiscar ansioso, usando a tinta que escorria pelo seu rosto, enquanto não secava. Então as palavras são fanicos que não atingem você, disse o rei, olhando ao redor da corte com um sorriso. Fez-se um silêncio mortal. É um trocadilho, acrescentou o rei zangado, e todo mundo riu. Que o júri considere o seu veredito, disse o rei pela 20ª vez naquele dia. Não, não, disse a rainha. A sentença primeiro, depois o veredito. Mas que tolice, disse Alice em voz alta. Que ideia de ter a sentença primeiro. Cale-se, disse a rainha, vermelha de raiva. Não me calo, disse Alice. Cortem a cabeça dela, gritou a rainha com toda a força dos pulmões. Ninguém se moveu. Quem se importa com vocês? Disse Alice. Ela tinha chegado ao seu tamanho normal a essa altura. Vocês não passam de um baralho de cartas. Quando acabou de dizer essas palavras, todo o baralho se ergueu no ar e as cartas caíram voando sobre ela. Alice deu um gritinho, meio de medo e meio de raiva, e tentou afastá-las, debatendo-se, mas se descobriu deitada na margem do lago, com a cabeça no colo da irmã, que gentilmente afastava umas folhas mortas que tinham caído das árvores e vindo esvoaçar sobre o seu rosto. Acorde, Alice querida, disse a irmã. Ora, mas como você dormiu? Oh, eu tive um sonho muito curioso, disse Alice, e ela contou à irmã, detalhando ao máximo tudo o que conseguia lembrar. Essas estranhas aventuras que vocês acabaram de ler. E quando terminou, a irmã a beijou e disse: Foi certamente um sonho curioso, minha querida, mas agora entre correndo para tomar o seu chá. Está ficando tarde. Assim, Alice se levantou e saiu correndo, pensando, enquanto corria, que o sonho tinha sido realmente maravilhoso. Mas a irmã continuou sentada depois que Alice a deixou, a cabeça apoiada numa das mãos, contemplando o pôr do sol e pensando na pequena Alice e em todas as suas maravilhosas aventuras. Até que ela também começou, de certa maneira, a sonhar. E o seu sonho foi o seguinte. Primeiro, ela sonhou com a pequena Alice, mas uma vez as mãozinhas se fecharam sobre o seu joelho e os olhos brilhantes e ansiosos mergulharam nos dela. Podia escutar o tom da voz, ver aquele meneio esquisito da cabeça para afastar o cabelo teimoso que sempre queria entrar nos olhos. E ainda assim, ela escutava ou parecia escutar todo o lugar ao seu redor animado com as estranhas criaturas do sonho da irmãzinha. A grama comprida roçagava a seus pés enquanto o coelho branco passava apressado. O camundongo assustado chapinhava abrindo caminho no lago vizinho. Podia ouvir o chocalhar das xícaras de chá, enquanto a lebre de março e seus amigos faziam sua refeição interminável. E a voz aguda da rainha mandando executar seus infelizes convidados. Mais uma vez, o bebê porco espirrava sobre o joelho da duquesa, enquanto travessas e pratos se espatifavam ao redor. Mais uma vez, o grito do grifo, o rangido do lápis do lagarto na lousa e o sufocar dos porquinhos da Índia, reprimidos, enchiam o ar, misturados com os soluços distantes da desgraçada tartaruga falsa.
Continuou sentada de olhos fechados e meio que acreditou estar no País das Maravilhas, embora soubesse que bastava abrir os olhos para que tudo se transformasse na realidade monótona. A grama estaria apenas roçagando ao vento e o lago encrespando-se com o balanço dos juncos. As xícaras de chá chocalhantes se transformariam nos sinos tilintantes das ovelhas e os gritos agudos da rainha na voz do menino pastor. E os espirros do bebê, o grito do grifo e todos os outros barulhos esquisitos se tornariam, ela bem o sabia, o clamor confuso do campo em atividade, enquanto o mugido do gado à distância tomaria o lugar dos fortes soluços da tartaruga falsa. Por fim, ela imaginou que esta mesma irmãzinha seria no futuro uma mulher adulta, que ela conservaria nos anos mais maduros o coração simples e amoroso da sua infância, que ela reuniria ao redor de si outras crianças, fazendo os olhinhos brilharem desejosos de mais uma história estranha. Talvez até com o sonho do País das Maravilhas do passado, e que ela se compadeceria de suas tristezas simples e encontraria prazer em todas as suas alegrias simples, lembrando-se da sua própria infância e dos dias felizes de verão. Fim.